Agora falando da parte que também compõe o setor da produção, que é a própria mão de obra, né? Sim. Então, porque tem essa diferença, né, entre, primeiro, é uma coisa ter o cronograma do que precisa ser feito, que isso aí o dono da empresa geralmente tem, de cabo a rabo, assim, sabe tudo que precisa ser feito. Só que os funcionários também, na maioria das vezes, sabem tudo que precisa ser feito. Só que daí entra esse ponto que você falou, né, o quando precisa ser feito, que é tão importante quanto. Senão ele vai estar, às vezes, produzindo algo que tinha uma margem de tempo maior e deixando aquele serviço para ontem, para o final, e aí vira aquela loucura, tem que fazer hora extra, tem que ir atrás de mais material, você tá falando. A mão de obra, cara, vamos pensar assim, né? Por que a gente sofre para achar mão de obra dentro da comunicação visual? Primeiro, a gente procura uma mão de obra muito específica. Vamos dar um exemplo da produção. Pô, você fabrica fachadas. Só que você tem um volume de fachada pequeno. E aí, por ter um volume pequeno e estar dividindo ali também com um pouquinho de impressão, com um pouquinho de placa, com um pouquinho de envelopamento, esse teu carinha que você precisa para instalação é o mesmo carinha que tem que ser soldador, tem que ter experiência de montagem, e o cara que tem que aguentar o sol na nuca para instalar uma fachada acaba se tornando o mesmo cara que tem que ter cuidado no detalhe para usinar um ACM ou para adesivar um carro. Tem caras desse jeito? Tem, mas é raro. Porque é muita competência técnica que uma única pessoa acaba ter que ter, entendesse? Então, na mão de obra, você vai sofrer para achar porque ela é muito específica, porque ela é muito completa, de vários setores produtivos. Então, se você hoje precisa de um cara que saiba fazer arte final, imprimir, fazer acabamento e envelopar e, ter carteira para poder ir instalar, você vai ter que pagar um salário muito alto para conseguir ter esse cara dentro da empresa. E se ele tá fazendo arte final, às vezes ele tá fazendo o layout também, né? Na parte de design mesmo. Sim, porque daí embola tudo, porque daí, cara, você sofre com mão de obra. Mas por quê? Porque é uma mão de obra muito especializada. Judá, mas como é que eu não vou fazer isso, sendo que eu tô começando agora? Terceiriza. Deixa a parte de serralheria e instalação para fora por enquanto. Não é isso que vai fazer teu negócio crescer. O que vai fazer o teu negócio crescer é você vender e conseguir entregar. Porque daí se você tiver que ir para a produção para conseguir produzir aquilo que você vendeu, porque você não achou mão de obra, velho, você vai deixar de vender, mês que vem cai teu faturamento. Então o que eu aconselho? Velho, você tá imprimindo, tem uma plotter já tá imprimindo, já tá com acabamento dentro da empresa, não é porque você começou a ter demanda de fachada que você já sai se abraçando para fabricar a fachada. Que eu vender não tem problema, né? Vender a fachada. Vende, velho, pode vender fachada, pode vender, eu vendia camiseta, vendia brinde, vendia tudo junto e misturado, velho. Eu vendi uma vez para um cliente da Cibra, eu vendi giroflex, porque eles estavam montando dentro dos galpões, na entrada dos armazéns, tinha uma botoeira para poder falar, ó, tem máquina operando lá dentro, não pode entrar agora no silo. Aí que eles falaram, você vende giroflex? Falei, vendo. Liguei na Zeus do Brasil aqui em Itajaí, comprei por acho que 70, 80 reais e vendia 200 e poucos reais para eles. Por quê? Porque eles não podiam, tinham um valor mínimo. Enfim, não interessa, a gente resolve o problema do cliente. Agora, só porque você está atendendo o seu cliente em vários produtos diferentes que você tem que sair produzindo tudo. Que daí você se lasca com a mão de... Não adianta, Henrique, você vai se lascar com a mão de obra mesmo vendo o vídeo no YouTube de como fabricar. Eu fui lá, vi o vídeo, aprendi a fabricar o neon LED. Velho, você tem a laser? Você tem a router? Ah, não, mas eu vou comprar e vou fazer aqui dentro porque senão eu fico dependendo terceirizado. Qual que é o volume que você tem de venda disso, entende? Porque a comunicação visual ela tem muita variação de tecnologia e formas de fabricar o mesmo produto. Então, esse banner que a gente tem aqui, né, do banner roll-up, ele pode ser feito com lona, mas tem 4, 5 tipos de lona. Tem impressão digital, pode ser 4, 5 tipos de impressão. E ele pode ser feito em tecido. Se for em tecido, é outra impressão. Se for em tecido, pode ser outro tipo de tecido. Então, assim, tem muita variação. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo? Não, velho, padroniza. Eu vou trabalhar com banner roll-up, com lona impressa solvente. E a lona que eu vou usar vai ser a 440, trama 500 por 500. Ponto, padroniza. Agora, só porque eu tenho isso aqui, mano, tô vendendo muito roll-up. Agora eu vou começar a fabricar roll-up. Aí lascou. Porque você começa a ter um monte de processo produtivo de coisas que você nem vende tanto. Então, eu acredito que sim, velho. Você tem que ir com calma em montar setor produtivo. Mesmo que você acredite que ter o setor produtivo é o que vai fazer você resolver o PQP, né? Que o PQP é, você vai ter prazo melhor, você vai ter uma qualidade melhor, porque não está terceirizando, e vai ter um preço mais competitivo. Mesmo que você melhore o teu PQP, não quer dizer que você já tem que puxar tudo para dentro da empresa. Até para frisar na questão da mão de obra. Se você quiser parar de sofrer tanto com a mão de obra qualificada na produção, tire um pouco de processos produtivos da empresa. Deixe com que, se você ajudar, mas eu vendo todos os produtos, não tem problema. Bota um pouquinho da terceirização para fora, sabe? Mas eu já montei a estrutura de serralheria. É melhor você deixar essa estrutura física aí para uma emergência, porque às vezes você vai precisar pegar um freela serralheiro e vir aqui na tua empresa fazer o serviço.
mas joga para fora da tua empresa isso daí para não se preocupar, tá? Foca em vender mais serviço de serralheria, porque daí automaticamente você vai ter demanda suficiente para conseguir ter 2 pessoas trabalhando o dia inteiro, cortando ferro, soldando, fazendo estrutura e fazendo acabamento e às vezes até dando um suporte na pintura, né? A ideia é você não precisar procurar mão de obra tão qualificada por não ter tanto processo produtivo dentro da empresa. Eu sei que às vezes é contraintuitivo o que eu estou falando, mas pare para analisar a lógica. Como é que você vai achar pessoas que querem receber o salário que você pode pagar, que vai fazer o corte, vai fazer a solda, vai fazer o acabamento, vai usinar o ACM, vai montar o ACM, vai sair fazer a instalação, tem carteira e vai também, sei lá, às vezes na hora do atendimento lá com o cliente, ser uma pessoa educada ainda para conseguir... Eu acho que aí já entra um exercício que é extremamente difícil. É foda, velho. Eu sei porque eu passei por isso. É você se colocar no lugar do funcionário que você está procurando. Você faria tudo isso, às vezes, pelo salário, nem pelo salário que você está disposto, mas pelo salário que você consegue pagar hoje? A gente faz, né? Quando eu era dono da empresa, eu fazia de tudo o tempo todo e eu pensava, né? Outra pessoa tem que conseguir fazer isso, outra... Não, cara, é foda. A gente tem que ter menos funções sobre uma pessoa. E para isso acontecer, você tem que estar disposto a terceirizar até que você tenha demanda suficiente para poder ter uma equipe fazendo aquele trabalho no setor. Senão, não adianta. Você vai ter um monte de gente sendo faz tudo e isso te aumenta o potencial de ter retrabalho, isso aumenta o potencial de estresse, de risco de acidente de trabalho, até o desvio de função que, querendo ou não, você vai lá um dia tá estressado, dá uma engrossada no caldo, o cara vai embora, puto da vida, e bota você na justiça e já era. Então tem que cuidar. E ele ganha causa ainda, né? Ganha causa, porque infelizmente... Quando a empresa está pequena, né, porque é uma fase, você tem a pessoa fazendo de tudo o tempo todo, mesmo que ela esteja feliz, em um momento de estresse ela sai e não vai pensar e lembrar disso depois, né, cara?